Olá, bem-vindos. Eu sou Eudes Figueiredo. Esse é o Entre Linhas na TV brasileira e também na Prudente News 1070. Muito obrigado a você que sempre nos faz companhia, né? Pelo rádio ou pela TV. Muito obrigado, realmente. Estamos chegando aí com as principais informações para essa terça-feira, hoje, dia 15 de junho de 2021. Estamos aí com os nossos comentaristas, Adolfo Padilha, Divaldo Ceresini, para comentar as principais notícias dessa terça-feira. Vamos lá, então. A gente começa com o destaque de Adolfo Padilha. Adolfo Padilha, bem-vindo. O seu destaque para hoje. Bom dia, Divaldo. Bom dia, Eudes. Vamos falar de coisa boa, né? De notícias que as pessoas, os corona lovers, não gostam. O Brasil já vacinou mais do que você pegar 15 países da Europa. Mas ninguém fala disso. Ultrapassamos 78 milhões de vacina contra o Covid, que começou a aplicação 22 dias depois do que o primeiro país, que é o Reino Unido. Né? A quantidade imunizante hoje, ela é como se fosse superior à soma, como eu já disse aqui, de 15 países da Europa, superando com essa dose governos que a oposição aqui gosta de citar, como a Suíça, a Bélgica, a Finlândia, Dinamarca, Holanda, Grécia, Irlanda, República Tcheca, Portugal, e isso na proporção, antes que alguém se meta a querer fazer uma correção. Muito bem, vamos lá. Agora para o destaque de Divaldo Ceresini. Divaldo, bem-vindo. Vamos lá para o seu destaque. O seu destaque é de notícia boa também ou é notícia não tão agradável, hein, Divaldo? A minha notícia é sempre boa, né? Mas a correção ela se faz necessária, sim, em relação à notícia anterior. Eu sugiro que as pessoas pesquisem essa proporção. Isso aí não é realidade, não. Mas, enfim, a boa notícia, né? Ela é uma possibilidade de boa notícia, na realidade. A gente está vivendo um momento que a energia está ficando cara por diversos fatores, né? Nós temos o dólar subindo, nós temos a inflação subindo também por conta disso. Nós temos o acionamento, a falta de água nas hidrelétricas, que é uma energia mais barata, e o acionamento das termoelétricas, que fornecem uma energia muito mais cara e também mais poluente. Nós conversamos aqui esses dias atrás sobre um possível investimento em energia solar lá no semiárido nordestino, que além de resolver esse problema, também geraria emprego, né? Mas, por outro lado, e no momento ainda que o governo faz uma medida provisória para preparar um terreno para a possibilidade de um apagão, o que é positivo, porque é sinal que o governo está se preparando para essa possibilidade. Mas nós precisamos tirar da toca lá na Câmara a votação a respeito da taxação da energia solar, da sobretaxa da energia solar, e enterrar isso daí de vez. Chega de querer estatizar o sol e cobrar imposto da energia solar. Ela é uma alternativa viável, a mais viável que nós temos hoje para o bolso do consumidor. Muito bem, vamos lá para a nossa pauta de hoje. Olha, o Brasil foi ultrapassado pela Argentina e caiu para 6º lugar no Índice de Capacidade de Combate à Corrupção. É um ranking que mede a capacidade dos países latino-americanos de detectar, punir e prevenir a corrupção. 5 dos 15 países analisados registraram quedas significativas em suas pontuações. Entre as maiores baixas estão os 2 maiores países e as 2 maiores economias da América Latina, o Brasil e o México. A gente começa falando sobre isso com Adolfo Padilha. Adolfo, como é que você vê esses números aí? Altamente ideológico, né? Uma matéria totalmente distorcida. Isso aqui é aquelas matérias que elas buscam aquela ginástica, aquelas que o Divaldo faz de vez em quando aqui, de dar cambalhota, ir para cima, ir para baixo e tentar alcançar o Bolsonaro. Como é que pode, quando você lê o texto da matéria, citar absurdamente que um dos índices que fez o Brasil cair na corrupção é a influência das indicações do Bolsonaro com pessoas que não têm perfil de independência? Nunca se aprendeu tanta droga, Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, ou seja, o desmonte, a impressão e a convicção que nós temos do desmonte da justiça está no próprio STF, né?
que indignou o Brasil inteiro, com um malabarismo de decisões monocráticas que desencadeou a soltura do maior chefe, da maior quadrilha que esse país já teve. Mas a Globo, esse pessoal que faz o ativismo na mídia, eles tentam, de qualquer jeito, levar isso para o governo federal. E eles apontam nomeação de pessoas menos independentes. Gente, vamos fazer um exercício, vamos lembrar de quem era nomeado antes do Bolsonaro. Busca aí, faz uma pesquisa no Google, quem era o ministro da Justiça da Dilma, vocês vão lembrar aí quem que era o chefe da Polícia Federal, né? Troca de favores atrás de cargos. Meu Deus, nós temos um ministério totalmente técnico. O resto é o jogo de Brasília, que eu já cansei de falar. Como que isso podia relacionar alguma coisa? Nós estamos há 2 anos e alguns dias sem corrupção no governo. Nós tínhamos corrupção toda noite. Vocês lembram disso ou não? Toda noite a própria Globo denunciava corrupção, corrupção, corrupção. Há quanto tempo nós não víamos ação de corrupção? É a Polícia Federal que está vendida? Será que você pensa isso mesmo? Será que meu amigo aqui pensa isso? Quem está nos ouvindo pensa isso? Entendeu? Proteção para proteger o Bolsonaro e seus filhos do quê? De rachadinha? Essa é a grande acusação? Eu já disse aqui, eu não entro no termo legal ou ilegal, diante do que nós já vimos e vemos no Brasil. Então, quer dizer, a única, porque não tinha como escapar disso, a única coisa que realmente pode ter feito o Brasil cair, tinha que cair mesmo, mas tinha que ter indicado com coragem aqui quem são os responsáveis, são as decisões de arrebentar com tudo, como arrebentou o STF e os seus membros, que através do ativismo político que o STF faz hoje, isso é notório, fez para soltar o grande ladrão desse país chamado Lula. Muito bem, vamos lá. Divaldo Cerezini, como é que você vê essa notícia aí, puramente ideológico? Aqui não tem manobra nenhuma para a gente arrumar desculpa, né, nem passar pano. Eu acredito que quem acompanha sem a paixão que é tida por uns, ou para defender fulano, ou para atacar ciclano, consegue perceber que nós tivemos um atraso muito grande no combate à corrupção. Esse atraso começou lá ainda no governo Temer, quando a Polícia Federal deixou de ter uma força-tarefa exclusiva da Lava Jato, né, que é a maior operação de combate à corrupção do Brasil. Naquele momento começou o desmanche da Lava Jato. E ele continuou depois com a nomeação do Augusto Aras, já no governo Bolsonaro, que é um petista, né, o Augusto Aras, claramente petista, e ele fez a mesma coisa também, desmanchando a força-tarefa da Lava Jato no MP. Então, já temos aí 2 fatores. Fora isso, nós tivemos, quando foi tirado o COAF do Ministério da Justiça, então comandado pelo juiz Sérgio Moro, que tinha um combate à corrupção programado muito forte, a classe prejudicada com isso, né, quem estava metendo a mão no nosso dinheiro agiu contra, e o presidente aceitou. Depois disso, nós tivemos também uma outra questão envolvendo o combate à corrupção, que foi o plano de anticorrupção, que também foi derrubado pelo Congresso com as bênçãos do governo. Depois disso, nós tivemos a Lava Toga, também enterrada com as bênçãos do governo. E é importante a gente frisar aqui que hoje a gente fala dos ministros do Supremo, como o Padilha acabou de dizer, mas ali atrás nós tivemos a oportunidade de fazer a Lava Toga. Mas o Congresso, com o apoio da base do governo, enterrou isso daí. Então, isso são coisas que realmente refletem um atraso do combate à corrupção. Outros fatores que a gente tem também, mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ele teve sim ações que anularam os processos do ex-presidente Lula, que são uma vergonha, na minha opinião. Mas nós também não podemos esquecer que o Flávio Bolsonaro pediu um foro privilegiado que, pela letra da lei, ele não tem. Porque a letra da lei diz que o foro ele é privilegiado dentro do exercício daquele mandato. E ele exercia um mandato de deputado estadual que acabou. Então ele foi pedir isso daí também e teve. Então é natural que a gente tenha, por diversos motivos, a percepção de que a corrupção tem mais espaço para andar.
Muito bem, nós vamos para o nosso segundo assunto desse primeiro bloco. Olha, ontem, segunda-feira, o promotor de justiça Arthur Pinto Filho instaurou um inquérito civil para investigar os organizadores da motociata que ocorreu no domingo passado com o nome de Acelera para Cristo, o evento que reuniu milhares de motociclistas em apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro. O autor solicitou a investigação de Jackson Vilar e outras lideranças ainda não identificadas, todos envolvidos na organização do evento. O despacho solicita que o Ministério Público Federal seja oficiado para a ciência e providências que entender cabíveis no sentido de investigar o presidente da República e demais autoridades que têm foro. Vamos lá, comentando esse assunto, a gente vai primeiro com o Divaldo Ceresini. Divaldo, é com você. Eu mantenho a opinião de que esse tipo de evento em nada contribui, em nada mesmo, a não ser para o presidente fazer a campanha presidencial dele para o ano que vem, né? Como eu já disse no meu comentário de ontem, é um evento político, é um evento de campanha. Ele fez o evento dele no sábado e no domingo. O João Dória fez o evento político dele também, anunciando a antecipação do calendário de vacinas no estado de São Paulo. Em relação à questão de análise de crime, é evidente que tem diversos crimes que foram cometidos ali, tanto crimes de infração de trânsito, quanto também a promoção de aglomeração. Quisera um organizador de eventos que está aí já há mais de um ano com a sua empresa parada, falindo, organizar um evento desse porte sem receber punição alguma, né? Nós tivemos sorteio de motocicleta, nós tivemos aglomeração de pessoas sem uso de máscara, com algum distanciamento até em determinados momentos, principalmente no momento de trânsito, mas nós tivemos momentos de parada também, com muita gente junto, e isso daí vai resultar seguramente no aumento dos índices de contágio e na piora da situação da pandemia. A gente reclama, né, das medidas de restrição, mas parece que tem gente que faz de tudo para que elas continuem. Então, enquanto nós não combatemos de verdade a doença, que ela existe, está matando muita gente, nós vamos continuar nessa situação trágica que nós vivemos. Ok, vamos lá. Adolfo Padilha, como é que você vê aí a investigação dos organizadores aí da motociata? Penso totalmente diferente do Nivaldo, graças a Deus, né? Porque é um absurdo essa colocação. Bota uma coisa, as pessoas têm que entender, eu entendo a revolta deles. Porque se o governo não tem, se o presidente Bolsonaro fica do jeito que eles querem, dentro do Planalto, com máscara na cara, capuz emplastificado, o sistema, a base que ele apoia, por exemplo, o governo que ele queria ver, que ele sonha, por exemplo, junto com os deputados que hoje ele acusa do presidente Bolsonaro ter se ligado como do Centrão, já teriam derrubado o Bolsonaro. Essas manifestações, primeiro, elas são democráticas, de livre-arbítrio, não tem custo nenhum, no sentido, ninguém dá mortadela, ninguém pega dinheiro do sindicato, é a manifestação patriótica que esse governo despertou nos brasileiros que estavam acomodados com o que o Brasil via, e vem com essa colocação, vai massificar a doença. Calma, o mundo já está descobrindo uma grande máscara do Covid. O mundo já está descobrindo que o Covid tem, sim, as suas consequências, infelizmente, mas não é do jeito que as pessoas estavam falando, principalmente as pessoas que ele defende aqui. Então, quer dizer, tudo, para mim, esse é o ativismo jurídico. O Ministério Público de São Paulo não tem coisa mais séria para ver? Alguém aqui viu alguma notificação do Ministério Público para apurar por que tivemos tantos aumentos na cesta básica, na gasolina, enquanto o governo de São Paulo manda fechar comércio? Alguém aqui viu o Ministério Público se pronunciando a respeito dos hospitais de campanha que foram abertos e fechados sem uso? Alguém aqui viu o Ministério Público notificando explicações sobre a compra de respiradores que custaram 3 vezes mais do que em outros lugares? Então, é o ativismo jurídico, é querer criar um fantasma, é querer criar uma narrativa, é querer criar uma consequência e culpar o presidente de algo que ele não tem culpa. Aliás, tudo que está estourando no mundo em relação à Covid, no final, o hashtag Bolsonaro tinha razão, vai ter que descer goela abaixo. Porque tudo que foi dito, e não era ele que dizia, como ele mesmo disse, ele conversava, ele pedia opinião, ligava para outros líderes mundiais,
entendeu? E lá entre as conversas dele, que não tem nada a ver com o gabinete paralelo, que é outro absurdo que eu vejo algumas pessoas falar, um presidente tem que se aconselhar assim, eu ouvi muita gente, vai demonstrar que tudo isso que o meu amigo Divaldo falou não passa de um mimimi lacrador, porque não tem nada disso, entendeu? As manifestações são democráticas, as manifestações são necessárias, sabe por quê? Porque a democracia que você quer, meu amigo, teria sido destruída pelo establishment e pelo sistema, ou você tem dúvida? Muito bem, vamos lá, o Divaldo Ceresini pediu a palavra. Divaldo, é com você. Pois é, o Ministério Público investigar por que o preço aumentou, o preço das coisas aumentaram. É uma coisa que talvez o meu colega de bancada não saiba, mas o Brasil e toda a economia ela é baseada nas commodities e elas são cotadas em dólar. Nós tínhamos um dólar a 3,85 no começo do governo e ele chegou a 5,90. Hoje já está em torno de 5. Isso aconteceu porque o Brasil, como grande produtor de commodities e com uma moeda subvalorizada, vendeu muito e vendeu muito caro. Então as pessoas venderam esses produtos, receberam em dólar e agora elas começaram a trazer esse dinheiro de volta para o Brasil para uma nova safra e aí o dólar acabou caindo um pouco, mas ele ainda continua muito caro. E é por isso que a comida está cara, é por isso que o gás está caro, é por isso que a gasolina está cara. Só que em vez de se preocupar em viabilizar uma reforma administrativa, em viabilizar uma reforma política, me parece que o presidente está mais preocupado em fazer a campanha política dele. Ele está mais preocupado em imitar e fazer as mesmas coisas que ele critica que os adversários políticos dele fazem, do que em governar. Ficaria muito feliz se o presidente governasse. Agora eu entendo o Padilha e as pessoas que pensam como ele, porque eu também tenho uma indignação muito grande e não quero que o PT volte. Só que eu não quero que o PT volte, eu não quero que as atitudes que o PT tinha no governo também voltem, com outros nomes. Eu quero que aquelas promessas que foram feitas lá na campanha sejam cumpridas. Que a gente tenha políticos sérios, e não políticos que ficam fazendo piadinha, imitando em rede social. Muito bem, vamos lá. Para fechar esse assunto, a tréplica do Adolfo Padilha. Adolfo Padilha, com você. Para você ver o que nós somos obrigados a ouvir aqui. O malabarismo e as cambalhotas que ele deu para justificar os aumentos do Estado para os commodities é algo realmente que não dá nem para comentar, né? O que impede os estados de diminuir o imposto de gasolina, que nem o governo federal entrou agora com uma medida, porque ninguém fez? Aonde está a responsabilidade do governo federal quando os impostos sobre alimentos são aumentados do jeito que foi? Se os estados fecharam com superávit nas contas, porque o repasse do governo federal foi o maior da história para o combate à pandemia. Onde está essa ligação dos commodities? Se você for falar em macroeconomia, eu concordo, mas nós estamos falando de coisas pontuais aqui, que deveriam ser indagadas, pelo menos, pelo Ministério Público, pelo menos solicitadas explicações. Todo mundo quebrando, passando fome, todo mundo fazendo campanha de cesta básica, os alimentos subiram. Todo mundo falando que os hospitais estão lotados e o hospital de campanha foram montados e montados sem ter utilidade. Entende a diferença de posicionamento? Porque aqui, nos meus olhos, não tem viés político. Tem imparcialidade na análise do fato. Diferente do meu companheiro e do meu amigo, que tudo para ele tem que dirigir por culpa do governo Bolsonaro. Mas aí cada um fala o que quer. A repercussão a gente vê nas redes sociais e quando a gente sai na rua, né? Muito bem, nós vamos dar uma paradinha aqui no Entre Linhas e a gente volta já, daqui a pouco, com mais Entre Linhas na TV Brasileira e também na Prudente News 1070, nesta terça-feira. Ok, já estamos de volta com Entre Linhas aqui na TV Brasileira e também na Prudente News 1070. Obrigado a você que está na sintonia. Estamos indo para o segundo bloco aqui do Entre Linhas. E olha, gente, vamos lá para mais informações para a gente saber o que está nos bastidores dessa notícia. O Brasil voltará a ocupar um assento não permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas no biênio 2022-2023. Após 10 anos. Será a 11ª vez que o país vai integrar o colegiado. A última foi o biênio 2010-2011. E o Brasil recebeu 181 votos na eleição que ocorreu na última sexta-feira, em Nova York, na 75ª Assembleia Geral da ONU.
Então vamos lá. Comentando esse assunto, a gente começa com Adolfo Padilha. Adolfo, é com você. Olha, lógico que é sempre importante, né? Mas realmente a gente vê umas coisas que a ONU se omite ultimamente, ou que a ONU passa por ela algumas decisões que a gente fica meio dizendo assim, será que a ONU perdeu mesmo a identificação do que para que ela foi criada, né? Mas não deixa de ser um ato de reconhecimento para você ver. Hoje nós temos uma pauta que, por um lado, quer desmerecer o Brasil no combate à corrupção. Aí vem na mesma pauta uma colocação que o Brasil é recolocado de novo numa entidade de reconhecimento mundial, no geral, como um contexto completo. Mas não deixa de ser uma boa notícia. Toda boa notícia, mesmo que ela seja meio duvidosa no sentido até onde isso pode representar alguma coisa de fato, a gente tem que vibrar e a gente tem que comemorar. Afinal de contas, nós queremos um Brasil reconhecido. E isso o governo federal vem fazendo muito bem. Muito bem, vamos lá. Divaldo Ceresini, como é que você vê a integração, né, do Brasil, a entrada do Brasil no Conselho da ONU? Eu vejo com a mesma desconfiança que meu colega de bancada aqui, viu? Porque eu já fiquei, tempos atrás, mais empolgado com essa possibilidade, né? Quando o Brasil, inclusive, pleiteava uma cadeira permanente. Mas aí a gente olha, como já aconteceu recentemente, né? A ONU colocar alguma sanção a algum país que fez alguma besteira muito grande. E vai lá, no caso da Síria, por exemplo, a Rússia, com poder de veto, e veta isso daí, né? Então, no meu entendimento, a relevância que existe, elas são desses 5 países que são potências nucleares: a Rússia, a China, a França, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos. O resto que compõe a mesa eram os coadjuvantes, que tem que ficar ali com o pires na mão pedindo um assento, né? Então, as demais nações representadas, essas de caráter temporário, se elas passam a contrariar muito os todo-poderosos, os 5 todo-poderosos, elas acabam sofrendo retaliação e ficando de fora, como é o caso do Brasil durante tanto tempo. Lá na época foi por conta de briga com os Estados Unidos, né? E, então, por isso que isso daí pode ser alguma coisa positiva, mas eu não enxergo algo que possa mudar de verdade alguma coisa para o Brasil, para os brasileiros, ou mesmo para o mundo, né? Uma vez que esse poder de veto dos 5 aí faz toda a diferença. Muito bem, vamos lá para a nossa última notícia de hoje, dessa terça-feira. Vamos ver se eu coloco um pouco de fogo aqui nesse parquinho. A Polícia Federal solicitou mais tempo para concluir 2 inquéritos que investigam o suposto pagamento de propinas ao senador Renan Calheiros, relator da CPI da Covid-19, em troca de benefícios quando o parlamentar presidiu o Senado. O pedido foi feito no dia 7 de junho e deve ser analisado pela ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal. O lobista Milton Lira é uma figura-chave nas investigações. No despacho, o delegado Vedson Cagé Lopes relata a possível atuação conjunta de Milton Lira, Alexandre Santoro e Richard Klein para obter alterações legislativas. De acordo com a revista digital Cruzoé, Lira é apontado como operador de Renan Calheiros. Vamos lá, comentando esse assunto, a gente começa com Adolfo Padilha. Adolfo, é com você. Olha, eu digo aqui que a gente fica indignado. Como é que pode o Renan Calheiros estar num papel de protagonista de uma CPI, que se ela realmente tivesse o objetivo que todos nós queríamos, para investigar, claro, as ações do governo federal, mas principalmente o desvio cometido pelo governo estadual, que lá naquela primeira pauta, no começo de um texto, que eu falo, por isso que o texto foi tirado do contexto, que fala sobre a flexibilidade durante a pandemia, da falta de fiscalização, e onde o governo onde os governos aproveitaram para desviar os recursos que foram repassados. Está aí a resposta. Porque nós temos relatores do naipe de Renan Calheiros. Aí eu pergunto, será que o brasileiro realmente acredita que quando isso... A Polícia Federal, ela se mata, ela acorda de madrugada, ela investiga, os caras fazem milagres, os caras se esforçam, aí chega numa canetada só, de forma monocrática, algum membro do STF solta o bandido. Então a gente já está meio descrente.
Eu comento aqui com muita clareza para todos que estão nos ouvindo o seguinte: diga uma decisão do STF nos últimos 10 anos que vocês viram beneficiar o povo brasileiro. Digam. Ações contra as empresas de plano de saúde. Perdemos todas. As empresas sempre ganham. Ações contra aumento de energia, enfim, perdemos todas. As concessionárias sempre ganham. Estou dando exemplo aqui base, do dia a dia. Ações que você vê pessoas entrando, brigando, pagar remédio, perdemos todas. A quem o STF, alguns membros do STF, então, defende? O que ele defende? Então, a gente vê a Polícia Federal pedir mais prazo, claro que vai identificar, porque o Renan Calheiros tem inquéritos de sobra e indícios caindo pela beirada da panela, mas a nossa receia é sempre quando chegar lá, no STF. Nós vimos agora, na virada antes da virada do ano, quantos impedimentos de prisão ou de investigação de governadores e outros o STF proibiu. Agora, semana passada, a Rosa Weber deu habeas corpus ou impediu que a CPI não pudesse convocar os governadores para serem ouvidos e inquiridos na CPI do circo. Então é complicado, é sempre muito complicado porque a gente vê a polícia fazendo a parte dela, em todos os sentidos, a polícia militar, a polícia civil e a polícia federal, o Ministério Público muitas vezes, e a gente vê lá quem está lá em cima, que pode deixar pelo menos a coisa correr, quando é interpelado, faz parar tudo e não deixa a coisa acontecer. Divaldo Ceresini, eu vou colocar duas questões agora a respeito dessa notícia, depois o Padilha tem direito à réplica. Uma delas é o STF também proibiu investigar duas pessoas do Ministério da Saúde ligadas a Pazuello agora recentemente, né? Na questão, até ia colocar na pauta, né? No sigilo telefônico desses dois agentes lá do Ministério da Saúde. E por outro lado, também gostaria de saber se nessa notícia, nesse pedido de prazo, não tem também uma forçação de barra do governo que comanda a Polícia Federal para pressionar o Renan Calheiros, que é relator da CPI da Covid. Olha, sem dúvida alguma, pode haver, sim, essa forçação de barra por parte do governo, né? Embora essa seja uma questão que eu acredito que não tenha tanta relevância. Assim como o Padilha, eu não acredito que essa investigação vai resultar em alguma coisa, não pelo fato de não ter nada de enrolado, né? O Renan Calheiros é uma pessoa bastante enrolada, mas sim pelo fato de que vai chegar no STF, e tal qual já aconteceram absurdos, no meu entendimento, seguramente ele também passará por mais essa. Nós tivemos casos no passado envolvendo o próprio Renan Calheiros e a jornalista Mônica Veloso, com quem ele teve uma filha, e nós tínhamos elementos ali muito claros do pagamento de pensão por parte de um doleiro para a filha dele. E o que aconteceu disso? Não aconteceu nada, né? Nós vimos recentemente a anulação de processo contra Flávio Bolsonaro, também voltar para a primeira instância, sem motivo algum para isso. Nós vimos processos do Lula voltarem para a primeira instância. Então, eu compartilho desse sentimento de que eu percebo que a justiça ela não funciona para ninguém, e ela só serve para livrar a barra de gente rica e poderosa e para arrebentar com o cidadão que está aqui sustentando o Brasil. Nós precisamos mudar essa história, e isso a gente vai mudar quando a gente parar de ficar idolatrando políticos, seja ele quem for, e passar a exigir que eles realmente trabalhem e produzam algo de produtivo, construtivo para o Brasil. Que não fiquem preocupados com like, com voto, né? Acaba uma eleição, já está preocupado com a próxima. Estejam preocupados em produzir uma legislação mais simples, em sabatinar de verdade lá no Senado esses ministros do Supremo, porque a gente reclama de quem a Dilma colocou, de quem o Lula colocou, o Fernando Henrique, mas não vamos esquecer que o Cássio Nunes, que o Bolsonaro acabou de colocar, faz as mesmas lambanças que esse povo também antigo faz. Vai ter o direito de colocar mais um agora. Quem que vai colocar? Vai colocar alguém bacana, como no meu entendimento é o André Mendonça? Ou ele vai colocar alguém que seja da simpatia do Centrão, como foi o caso do Cássio Nunes? Ou então alguém que tenha atuado em processos
dos filhos dele, como é o caso do Noronha? Quem que vai colocar? Quem que vai sabatinar de verdade isso daí? Os senadores que estão com processos lá no Supremo para esse novo membro julgar? Quem que vai analisar impeachment? Quem está com o rabo preso lá no STF também? Gente, a mudança começa por nós. Vamos eleger agora, reeleger 1/3 do Senado. Vamos reeleger Davi Alcolumbre? Vamos reeleger Antônio Anastasia? Vamos reeleger José Serra, dentre outros que estão por aí? Ou nós vamos começar a mudança de verdade, colocando lá gente trabalhadora, gente capaz e gente honesta? Muito bem, é isso aí. Nós vamos encerrar o nosso jornal de hoje, o Entre Linhas. Quero agradecer mais uma vez a Adolfo Padilha, Edivaldo Ceresini, pela participação aqui nessa terça-feira no nosso Entre Linhas. Amanhã, quarta-feira, estamos de volta com mais um super programa para você. Deixa eu colocar os dois aqui na telinha para dar aquele tchauzinho para todo mundo. Valeu, Adolfo. Valeu, Edivaldo Ceresini. Adolfo, você mudou o seu cumprimento agora para encerrar. Eu gosto daquele, né? Aí, muito bem. Estamos indo embora. Voltamos no próximo Entre Linhas. Grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Valeu.